Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Limite Zero de Joy Vitale. Hoje nós vamos ler sobre a chocante verdade a respeito das intenções, tá? Antes de começar, eu gostaria de relatar para vocês sobre o nosso desafio de meditação. Espero que vocês ainda estejam fazendo a meditação. Eu vou confessar que eu fiquei ontem sem fazer. Fiquei um dia sem fazer, porque eu entrei em férias e aí acabou que fiz um monte de coisa e chegou no fim do dia, estava cansada, era para fazer e não fiz. Acho que pode ter acontecido com mais pessoas também, de chegar no terceiro e quarto dia e precisar, né, e começar a gente querer não fazer mais o propósito do desafio, né? Então, acho que é normal e acho que é importante tirar esse dia que eu não fiz como aprendizado, né? De que agora eu consigo ver que eu deixei de cumprir um compromisso comigo, né? E hoje eu voltei, então fiz novamente. Passei o dia, assim, bastante em estado de Ho Oponopono, pensando bastante nas frases do Ho Oponopono. E agora, no final do dia, acabei de fazer a meditação. E foi bem bom fazer de novo, sentar, acalmar. E são benefícios que alguém postou em um dos grupos, que não é uma coisa que a gente enxerga de um dia para a noite, assim, mas que os benefícios que vão trazer a longo prazo é incontável, né? Da meditação. Então, se alguém aí também acabou falhando um dia ou outro, não desista, volte, se mantenha na prática, persista, que eu tenho certeza que esse um mês vai fazer coisas boas pra gente. Então vamos à leitura. A chocante verdade a respeito das intenções. E ele começa com um trecho de Benjamin Libet. A nossa vida subjetiva interior é o que realmente importa para nós, enquanto seres humanos. No entanto, sabemos e entendemos relativamente pouco a respeito de como ela surge, de como funciona a nossa vontade consciente de agir. Bom, então depois daquela primeira conversa por telefone com o Dr. Henlen, eu estava ansioso para obter outras informações. Fiz perguntas a ele sobre o seminário que ele iria apresentar algumas semanas depois, e ele não tentou me convencer a participar. Disse que eu estava constantemente fazendo uma limpeza. Disse que ele, estava constantemente fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas certas compareciam ao seminário. E ele tinha certeza que a divindade, a palavra preferida dele para o poder maior do que todos nós, mas que é todos nós, né? Era a divindade. Então, ele tinha certeza que a divindade tomaria as providências adequadas para que tudo saísse da maneira correta. E eu perguntei ao meu amigo Mark Ryan, o homem que mencionou o Dr. Henlen para mim pela primeira vez, se ele gostaria de ir comigo. Eu me ofereci para pagar a parte dele como um presente por ele ter falado comigo a respeito desse milagre e do fazedor de milagres. E é claro que o Mark aceitou. Pesquisei um pouco mais antes da viagem. Perguntei aos meus botões se o método desse terapeuta teria alguma coisa a ver com Una com H na frente, um método de cura popular do Havaí. Enquanto eu lia, descobri que eles não estavam nem um pouco relacionados. Una é o nome que Max Freedom Long, o empreendedor que virou autor, deu a sua versão do espiritualismo havaiano. E ele afirmou ter aprendido uma tradição secreta com amigos havaianos quando trabalhou como professor no Havaí. Ele fundou a Una Fellowship em 1945 e depois publicou uma série de livros, sendo um dos mais populares dos livros The Secret Science Behind Miracles, que quer dizer a ciência secreta por trás dos milagres. Esse é o livro. Embora fascinante, o trabalho deste autor, do Max Freedom Long, não tinha nada a ver com o terapeuta que eu estava investigando. Eu estava começando a descobrir que o terapeuta
praticava um método do qual Long, esse outro autor, nunca tinha ouvido falar, pelo menos não da maneira como o Dr. Henlen o praticava. E à medida que eu continuei a ler e aprender, a minha curiosidade aumentava. Eu mal podia esperar pelo dia do voo que me levaria ao encontro do agente de cura. Voei para Los Angeles, me encontrei com Mark e fui para Calabaza, na Califórnia. Mark me levou para um passeio em Los Angeles antes de partirmos e nos divertimos bastante. No entanto, ambos queríamos conhecer o homem a respeito de quem tanto tínhamos ouvido falar. Embora Mark e eu tivéssemos tido uma conversa bem profunda e estimulante durante o café da manhã, o que nós dois realmente desejávamos era que o seminário começasse logo. Quando chegamos na sala do evento, nos deparamos com uma fila de cerca de 30 pessoas. Eu fiquei tentando ficar na ponta do pé o tempo todo para poder enxergar por cima das cabeças das pessoas. Eu queria ver o tão famoso agente de cura. Eu queria ver aquele homem misterioso. Eu queria ver o Dr. Henlen. E quando finalmente cheguei à porta, fui recebido por ele. "Arrola, Joseph", disse o Dr. Henlen, estendendo a sua mão. E a voz dele era suave, mas ele tinha carisma e autoridade. Ele vestia uma calça cor de caqui, tênis, a camisa aberta no colarinho e um paletó. Tinha na cabeça um boné de beisebol, o qual mais tarde eu vinha saber que era a sua marca registrada. "Aloha, Mark", disse ele para o meu amigo. E batemos um papo descontraído quando ele me fez perguntas a respeito do nosso voo, do tempo que eu levara para ir do Texas a Los Angeles e assim por diante. Eu adorei o homem instantaneamente. Algo a respeito da sua segurança e do seu jeito de avô fez com que eu me identificasse com ele. O Dr. Henlen gosta de começar na hora, e assim que o evento teve início, ele me chamou. "Joseph, quando você deleta alguma coisa no seu computador, para onde que ela vai?" Ele perguntou. "Eu não tenho a menor ideia", respondi, e todo mundo riu. Estou certo de que ninguém tampouco sabia. E ele perguntou à sua audiência: "Quando vocês apagam uma coisa do seu computador, para onde que ela vai?" "Para a lixeira", alguém gritou. "Exatamente", disse o Dr. Henlen. "Ela continua no computador, só que não podemos vê-la. E as suas memórias são exatamente assim. Elas continuam em vocês, só que são invisíveis. O que vocês precisam fazer é apagá-las completa e permanentemente." Eu achei aquilo fascinante, mas não tinha a menor ideia do que significava ou do rumo que a coisa estava tomando. Por que eu iria querer que as minhas memórias fossem permanentemente apagadas? E ele explicou: "Vocês têm duas maneiras de viver a vida: a partir da memória ou da inspiração. As memórias são antigos programas que voltam a ser executados, e a inspiração é o divino lhes transmitindo uma mensagem. Vocês precisam viver a partir da inspiração. A única maneira de ouvir o divino e receber inspiração é limpar todas essas memórias. E a única coisa que vocês precisam fazer é uma limpeza." O Dr. Henlen passou bastante tempo explicando como o divino é o nosso estado zero. É onde temos limite zero, onde não há memórias, não existe identidade, nada além do divino. Na nossa vida, temos momentos em que visitamos o estado de limite zero, mas na maior parte do tempo, o que está se manifestando é lixo, o que ele chama de memórias. "Quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico", começou ele, "e eu examinava as fichas dos pacientes, eu sentia dor dentro de mim. Era uma memória compartilhada.
Era um programa que fazia com que os pacientes agissem da maneira como eles agiam. Eles não tinham controle. Eles estavam presos em um programa. Enquanto eu sentia o programa, eu ia fazendo aquela limpeza. A purificação ou a limpeza se tornou então um tema recorrente. Ele nos ensinou várias maneiras de nos purificarmos. E não posso explicar aqui a maioria delas porque são confidenciais. Você precisa participar de um seminário de Ho Oponopono para aprendê-las. Visite o site ho'oponopono.org. Mas há um método de purificação que o Dr. Heinlein usou mais e ainda usa, que eu usarei hoje. Existem simplesmente 4 declarações que dizemos repetidamente e sem parar, dirigindo-as ao divino, que são as 4 frases principais do Ho Oponopono. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado. Enquanto participávamos daquele primeiro evento de fim de semana, a frase eu te amo se tornou parte do tagarelar da minha mente. Assim como às vezes acordamos com uma música tocando na cabeça, sabe? Eu acordava ouvindo eu te amo na minha cabeça. Quer eu pronunciasse ou não as palavras, conscientemente, aquela frase inteira, ela sempre estava ali, presente. Era um sentimento maravilhoso, esse sentimento do eu te amo. Eu não sabia como a frase poderia estar purificando alguma coisa, mas eu a repetia de qualquer maneira. Afinal, não tinha nada de mal nisso. Como eu te amo, simplesmente, poderia ser de algum modo nocivo para mim, Então, eu simplesmente continuava a repetir. Em determinado momento do evento, o Dr. Heinlein voltou a se dirigir a mim. E ele perguntou: Joseph, como você sabe dizer se há uma coisa... Joseph, como você sabe dizer se uma coisa é uma memória ou se uma coisa é uma inspiração? Eu não entendi a pergunta e disse isso a ele. E ele continuou: como você sabe se uma pessoa que contraiu câncer transmitiu a doença para si mesma ou se ela lhe foi transmitida pelo divino como um desafio destinado a ajudá-la? Eu fiquei em silêncio por um instante, enquanto tentava assimilar aquela pergunta. Como você sabe quando um evento é proveniente da sua mente ou da mente do divino? Eu não tenho a menor ideia, respondi. Nem eu, declarou o Dr. Heinlein. E é por esse motivo que precisamos fazer esta limpeza constante. Precisamos purificar tudo, até que não tenhamos nenhuma ideia do que é uma memória e do que é inspiração. Até porque não tenhamos nenhuma ideia do que é uma memória e de uma inspiração. Fazemos a limpeza para chegar a um lugar de limite zero, que é de estado zero. O Dr. Heinlein afirma que a nossa mente tem uma visão minúscula do mundo. E essa visão não apenas é incompleta, como também incorreta. Só acreditei nesse contexto e nesse conceito quando tive nas mãos o livro de Guy Claxton, o livro The Wayward Mind. Nele, o autor escreve a respeito das experiências que provam que o nosso cérebro nos diz o que fazer antes de nós conscientemente decidirmos fazê-lo. E em uma famosa experiência, um neurocientista chamado Benjamin Libet ligou pessoas a um eletroencefalo, que é o aparelho que faz o registro do eletroencefalograma. E que esse exame, essa experiência, mostrou o que estava acontecendo no cérebro dessas pessoas. E o aparelho revelou que um surto de atividade cerebral ocorria antes que a pessoa tivesse a intenção consciente de fazer alguma coisa, indicando o quê?
que a intenção tinha origem no inconsciente e só depois penetrava na percepção consciente. O autor ainda escreve que Libet descobriu que a intenção de se mover aparecia cerca de 1/5 de segundo antes de o movimento começar, mas que um surto de atividade no cérebro tinha lugar mais ou menos 1/3 de segundo antes da intenção. Segundo William Irvine, no livro On Desire, Why We Want What We Want, experiências como essas sugerem que as nossas escolhas não são formadas de uma maneira consciente e racional. Ao contrário, as nossas escolhas, se formam na mente inconsciente e vão aumentando de intensidade. E quando finalmente chegam à superfície, nós então passamos a controlá-las. E achamos que a gente criou conscientemente, mas já estava sendo criado sem que a gente tivesse consciência disso. E o próprio Benjamin Libet, o homem que realizou essas experiências polêmicas e reveladoras, ele escreveu o seguinte: o surgimento inconsciente da intenção de agir não poderia ser controlado conscientemente. Somente a sua consumação final em um ato motor poderia ser conscientemente controlada. Mais uma vez, então, provando que as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas escolhas são inconscientes e só depois é que elas são percebidas pelo consciente. Em outras palavras, o impulso de escolher este livro pode dar a impressão de ter tido origem na sua escolha consciente, mas na realidade o seu cérebro primeiro enviou um sinal para que você o escolhesse. E depois a sua mente consciente seguiu o sinal com uma intenção declarada. Algo como: esse livro parece interessante, acho que vou ficar com ele. Você poderia ter escolhido não ficar com este livro, algo que você teria racionalizado de alguma outra maneira, mas você não poderia controlar a origem do sinal propriamente dito, o sinal propriamente dito que o estava encorajando a agir em primeiro lugar. Eu sei que é difícil de acreditar nisso, e de acordo com o Claxton, esse autor, nenhuma intenção jamais se origina na consciência, nenhum plano jamais é preparado ali. As intenções são sempre premonições, símbolos que lampejam nos cantos da consciência para indicar o que talvez esteja prestes a ocorrer. Aparentemente, uma intenção clara nada mais é do que uma premonição clara. O que me perturba é o seguinte: de onde veio o pensamento? Isso me surpreende. Desde que eu escrevi a respeito do poder da intenção no meu livro The Attractor Factor, e desde que eu falei a respeito dele no filme O Segredo, vir a compreender que as intenções não são, de modo nenhum, uma escolha minha, no consciente, isso foi um choque. Tudo indica que o que eu pensei que estava fazendo quando defini uma intenção era simplesmente a verbalização de um impulso que já estava em atividade no meu cérebro. E a questão se torna então a seguinte: o que ou quem fez com que o meu cérebro enviasse essa intenção? Na realidade, eu perguntei mais tarde para o Dr. Henley: quem está no comando? E ele riu e disse que tinha adorado a minha pergunta. Confesso que eu ainda estava meio confuso a respeito das intenções. Eu perdi 36 quilos, sendo mentalmente vigoroso e impondo a minha intenção de perder peso. Mas eu estava declarando uma intenção, ou simplesmente... É uma pergunta agora. Mas eu estava declarando uma intenção, ou eu estava simplesmente reagindo ao sinal do meu cérebro para que eu perdesse peso? Foi uma inspiração ou foi uma memória? E eu escrevi para o Dr. Henley e fiz essa pergunta. E aí ele respondeu dizendo assim:
Nada existe no zero. Ao acua, nenhum problema, nem mesmo a necessidade da intenção. As preocupações com o peso são simplesmente memórias que estão sendo reencenadas. E essas memórias substituem o zero, que é você. O retorno do zero, do limite zero, do nada, que é você, requer a divindade. Requer que a divindade apague as memórias por trás das preocupações com peso. Apenas duas leis determinam as experiências: a inspiração da divindade e a memória armazenada na mente subconsciente, sendo a primeira nova em folha e a última velha. Jesus teria supostamente dito o seguinte: procurai primeiro o reino e tudo mais será acrescentado. O que a gente poderia ler por procurar primeiro o reino, procure primeiro o zero, o estado zero, você, e tudo mais será acrescentado, ou seja, aí sim a inspiração divina. O zero é a residência de você e da divindade, de onde e de quem brotam todas as bênçãos, toda a riqueza, toda a saúde, toda a paz. E foi isso que o Dr. Henley me escreveu. Até onde pude depreender, o Dr. Henley estava olhando além das intenções e dirigindo-se à origem. O estado zero, onde não existia limite. E a partir de lá, experimentamos a memória ou a inspiração. A preocupação com o peso é uma memória. A única coisa a fazer é amá-la, é perdoá-la e até mesmo agradecer por ela. Ao purificar esta memória, você está garantindo que o divino terá uma chance de produzir uma inspiração. O que parece ser verdade é que o meu desejo de comer em excesso, que me manteve obeso durante a maior parte da minha vida, era um programa. Ele se forma no inconsciente. A não ser que eu purifique, ele vai permanecer lá e vai continuar a efervescer. Na medida em que ele está sempre vindo à tona, eu tenho que permanecer consciente da minha escolha, comer ou não em excesso, o tempo inteiro. E isso acaba se tornando uma batalha que dura a vida inteira. Não é nem um pouco divertido. E sem dúvida podemos neutralizar a tendência dizendo não a ela. Mas isso, obviamente, exige empenho e energia enormes de quem passa por isso. Com o tempo, dizer não à satisfação do desejo pode se tornar um novo hábito, né? Mas temos que passar por um verdadeiro inferno para chegar a esse ponto. Em vez disso, quando fazemos uma limpeza na memória, ela acaba desaparecendo. E depois o desejo de comer em excesso não mais se manifestará. Ela acaba desaparecendo mesmo. Somente a paz permanecerá. Em resumo, a intenção era mero farrapo quando comparada à inspiração. Enquanto eu mantive a intenção de fazer alguma coisa, me mantive firme, lutando, eu continuei a lutar com o que existe. Assim que eu entreguei os pontos e cedi lugar para a inspiração, a vida se transformou. Eu ainda não tinha certeza se era assim que o mundo realmente funcionava e ainda estava confuso a respeito do poder da intenção. Então eu decidi continuar a investigar. Aí eu jantei com a Rhonda Byrne, que é criadora e produtora do filme de sucesso O Segredo. E eu perguntei a ela uma coisa que eu tinha uma enorme vontade de saber. Eu perguntei para ela: você criou a ideia do filme ou você recebeu a ideia do filme? Eu sabia que ela recebera a inspiração de criar o hoje tão famoso trailer que causou uma epidemia de marketing. Se você não viu o trailer, assista o trailer em www.thesecret.com.tv. Ela me disse certa vez que a ideia do teaser
do filme, do trailer, né, surgiu de repente, em um intervalo de poucos segundos. Ela criou o trailer, propriamente dito, em 10 minutos. Ela claramente recebeu algum tipo de inspiração que resultou na produção dos mais poderosos teaser de filmes da história. Mas eu queria saber se a ideia do filme final, propriamente dito, teve origem em uma inspiração ou se ela sentiu que fez o filme por outras razões. Esse era o ponto crucial do meu interesse pelas intenções. Nós estávamos declarando intenções que faziam diferença ou apenas recebendo ideias que posteriormente chamaríamos de intenção. Foi o que perguntei a ela enquanto jantávamos, e Rhonda permaneceu quieta por um longo tempo. Ela pareceu desligada, completando a minha pergunta, buscando a resposta dentro de si mesma. E finalmente ela falou assim: eu não tenho certeza. A ideia veio até mim sem dúvida, mas eu fiz o trabalho, eu o criei. Assim, eu diria que eu fiz acontecer. A resposta de Rhonda foi esclarecedora. A ideia foi até ela, o que significa que se aproximou dela como uma inspiração. Como o filme é extremamente poderoso e muito bem feito e brilhantemente comercializado, só posso acreditar que tenha sido tudo um desabrochamento do divino. E de fato havia um trabalho a ser feito, e Rhonda o fez. Mas a ideia em si surgiu como uma inspiração. O interessante é que depois de o filme já ter sido lançado, havia vários meses já, e a agitação em torno dele estar atingindo proporções históricas, a Rhonda enviou um e-mail para todos os que estrelaram no filme, dizendo que o filme agora tinha vida própria. Em vez de declarar intenções, Rhonda agora estava atendendo chamadas e agarrando oportunidades. Um livro estava surgindo. Larry King estava fazendo um especial de 2 partes baseados na ideia do filme. Uma versão em áudio estava sendo lançada, continuações estavam a caminho. Então, quando agimos a partir do estado zero, no qual não existe nada e não existe limite, não precisamos de intenções. Simplesmente recebemos inspirações e agimos através delas. E aí é quando os milagres acontecem. No entanto, é possível interromper a inspiração, tá? A Rhonda poderia ter dito não ao incentivo de fazer o filme. Parece ser aí que o livre-arbítrio entra em cena. Quando a ideia de fazer alguma coisa aparece na nossa mente, seja ela proveniente da inspiração ou da memória, nós podemos escolher agir ou não em função dela, se estivermos conscientes do impulso. De acordo com Jeffrey Schwartz, no seu convincente livro The Mind and the Brain, né, a mente e o cérebro, a nossa vontade consciente, que é o poder da nossa escolha, né, é capaz de cancelar o impulso que teve início no nosso inconsciente. Então, o nosso consciente é capaz de anular o que o inconsciente mandou. Em outras palavras, você pode receber o impulso de adquirir este livro, mas pode neutralizar esse impulso se quiser assim. Isso é o livre-arbítrio ou a livre vontade. Ou, como esse autor descreve, o Schwartz, a livre não vontade. Né? A livre-arbítrio, livre não vontade. Ele escreve que em anos posteriores, ele abraçou a ideia de que o livre-arbítrio atua como um guarda-cancela para os pensamentos que irrompem do cérebro e não se esquivou das implicações morais disso. O William James, o lendário psicólogo, sentia que o livre-arbítrio tem lugar depois do impulso que temos de fazer uma coisa. Eu vou ler de novo essa frase. Então, esse psicólogo, William James, ele sentia que o livre-arbítrio tem lugar depois do impulso que temos de fazer alguma coisa. Então, primeiro nós temos o impulso e aí vem o livre-arbítrio.
né, que vai decidir exatamente antes de fazermos ou não, se vamos fazer aquilo ou não. Novamente, você pode dizer sim ou não para aquele impulso que vem. Então é preciso estar plenamente consciente para perceber a escolha. O que o Dr. Henlen estava me ensinando era que por meio da limpeza constante de todos os pensamentos, sejam eles decorrentes da inspiração ou da memória, então eu seria capaz de escolher melhor o que era certo naquele momento. E aí eu comecei a compreender que a minha perda de peso teve lugar porque escolhi não obedecer à memória ou ao hábito que estava me incentivando a comer mais e mais e me exercitar menos e menos. Ao escolher não seguir esses dois impulsos causadores de dependência, eu estava introduzindo a minha capacidade de livre vontade ou de livre não vontade. Em outras palavras, o anseio de comer em excesso era uma memória e não uma inspiração. Ele era proveniente de um programa, não do divino. Era a minha crença, né? E eu estava desconsiderando o programa ou neutralizando. O que entendi que o Dr. Henlen estava sugerindo como uma melhor abordagem era amar o programa até que esse se dissolvesse e tudo o que restasse seria apenas divindade. Eu ainda não entendia bem tudo isso, mas eu estava prestando muita atenção e escolhendo não eliminar nada por ser novo. Eu mal poderia imaginar o que estava me estava reservado a seguir. Bom, gente, 30 minutos de áudio, bastante explicação, né? E estou curiosa para chegar na questão das práticas, né? Mas bem interessante essa questão do impulso, a questão do livre-arbítrio, e acho que funciona exatamente desta forma, né? Que a gente tem um impulso que então vem do inconsciente, a gente acha que é a gente, nosso consciente, que está decidindo, escolhendo, mas muito possivelmente o impulso, a inspiração ou a memória vem do nosso inconsciente e o nosso consciente é que toma a decisão ou não de agir em direção àquele impulso. Eu desejo para vocês ótimas reflexões a partir deste áudio e até o próximo.